Regimental declara aberta a 46ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa da 56ª legislatura. Esta presidência comunica que recebeu na noite de ontem o ofício de número 3303 de 2019 da Assessoria Parlamentar do Ministério da Educação em resposta ao ofício número 77 desta comissão, que trata de agendamento de reunião com Sua Excelência o ministro Abraham Weintraub para discutir a situação das universidades federais cujas criações já foram aprovadas, mas ainda não foram implementadas. A referida reunião ocorrerá amanhã, dia 18, às 10h30, e os senhores e as senhoras senadores que tiverem interesse de participar, pode entrar em contato com a secretaria desta comissão. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa e a leitura e a aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovadas. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens 1 a 13 da pauta. Fica retirado de pauta o item 7 a pedido do relator para reexame. Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Tritone. Eu requeria ao Tiago, para que invertesse, senador, a pauta, para eu poder relatar o item 4 nesse momento, se seria possível, porque eu estou com um compromisso lá no Palácio do Planalto, mas gostaria de relatar. Item 4. Projeto de lei da Câmara dos Deputados de número 26 de 2018, não terminativo, que denomina de rodovia Virgílio José Carneiro o trecho rodoviário da BR-359 entre os municípios de Coxim e Alcinópolis, no estado do Mato Grosso do Sul. Autoria da Câmara dos Deputados, do deputado Dagoberto Nogueira. A senadora relatora é a senadora Soraya Tronic. E o relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei da Câmara, número 126 de 2018, de autoria do deputado Dagoberto Nogueira, que propõe seja denominado rodovia Virgílio José Carneiro o trecho da BR-359 situado entre os municípios de Coxim e Alcinópolis, no estado de Mato Grosso do Sul. A proposição consta de 2 dispositivos. O artigo 1º estabelece a referida homenagem e o artigo 2º propõe que a futura lei entre em vigor na data de sua publicação. Em sua justificação, o autor da matéria destaca que o homenageado foi um cidadão muito influente em algumas cidades do centro-oeste brasileiro. No Senado Federal, o PLC número 126 de 2018 foi distribuído para apreciação exclusiva da CE. Caso aprovado, segue para a decisão do plenário. Não foram apresentadas emendas à proposição. Análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar sobre matérias que versem sobre homenagens cívicas. Como bem destaca o autor da matéria, o senhor Virgílio José Carneiro foi figura influente em algumas cidades do centro-oeste brasileiro. Tendo migrado ainda jovem do estado de Goiás para o de Mato Grosso, onde casou e constituiu família, Virgílio logo percebeu as dificuldades de infraestrutura para escoamento da produção agrícola da região. Diante disso, decidiu organizar e liderar um grupo para construir uma estrada que ligasse o estado de Mato Grosso a Goiás e para superar a precariedade das ferramentas disponíveis e tornar possível a construção, ele mesmo construiu uma niveladora artesanal. A nova estrada, que passa pela cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, permitiu levar o desenvolvimento a diversos municípios importantes do centro-oeste brasileiro.
Para além disso, o autor da matéria anexou moção de apoio da Câmara de Vereadores do município de Coxim à homenagem proposta. Diante disso, é pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa ora em análise. Tendo em vista o caráter exclusivo de distribuição à CE, cabe igualmente a esta comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e de juridicidade da proposição. No que respeita à constitucionalidade, a proposição obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não afronta dispositivos de natureza material da Carta Magna. A presente iniciativa é amparada pelo artigo 2º da Lei 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de vias, obras de arte e estações terminais no Plano Nacional de Viação. Além disso, a matéria está em consonância com as exigências impostas pela Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que regulamenta a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos. Da mesma forma, quanto à técnica legislativa, não há qualquer óbice ao texto do projeto, estando o mesmo de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 26 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de leis. Por fim, cabe destacar que, em pesquisa realizada na Rede de Informação Legislativa e Jurídica, não se constatou outra denominação para o trecho rodoviário em questão. Dessa forma, o projeto de lei em análise atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 126 de 2018, de autoria do deputado federal Dagoberto Nogueira. Só queria acrescentar, presidente, que nós conversamos com o sobrinho do senhor Virgílio, que se chama Alcino Carneiro, estaria aqui na data de hoje, mas por problemas de saúde não foi possível. Ele nos contou que o senhor Virgílio José Carneiro teve 13 filhos, dos quais 12 ainda estão vivos e morando no meu estado de Mato Grosso do Sul. Contou também que o senhor Virgílio foi para o MS com seus 4 irmãos em carro de boi e fizeram a primeira estrada em 1951 com enxada e machado. Por isso eu considero meritória. É uma honra para nós termos desbravadores. Os meus avós foram desbravadores do Mato Grosso do Sul, mas vieram do Rio Grande do Sul. E todas essas pessoas, esses pioneiros, foram extremamente importantes para o desenvolvimento do meu estado de Mato Grosso do Sul. Então, por isso, o parecer favorável. Muito obrigada. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão e submeta à votação. Senadores e senadoras que concordam com o parecer da senadora Soraya Tronic, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer desta comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Nada, querida. Não. Faz parte. Vou colocar em deliberação número 1 da pauta.
Não. Vou assim proceder, então. Item 1 da pauta, pode ser? Pois é, o som... O pessoal está reclamando do som. Dá para ampliar um pouquinho o som, por favor? O pessoal da cabine está tentando resolver o problema. Alô, aqui está funcionando. Alô, acho que está dando interferência. Nossa, agora fiquei com uma voz mais impoluta. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 3942 de 2019, não terminativo, que altera a lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre o direito de liberdade de expressão, de opinião e de pensamento nos estabelecimentos públicos da educação básica e nas instituições públicas de educação superior. A autoria do projeto é desse senador. A relatoria do senador Flávio Arnes. O relatório é pela aprovação com 4 emendas que apresenta. Em reunião realizada no dia 10 de setembro, foi lido o relatório pelo senador Flávio Arnes, tendo sido concedida a vista coletiva do projeto. Desta forma, passamos à discussão da matéria. Senhor presidente. Em discussão a matéria, com a palavra o senador Flávio Arnes. Eu fiz o relatório do projeto de autoria de Vossa Excelência. Como foi dito, foi concedida vista coletiva, né, na reunião da semana passada, e o senador, aqui ao meu lado, amigo, Stevenson Valentim, apresentou um voto separado. A minha ideia, senhor presidente, é retirar o projeto de pauta para poder dialogar com o senador Stevenson, e faço isso com maior prazer, e com Vossa Excelência também. Afinal, se pudermos chegar a um denominador comum, seria bastante interessante. Eu só indago de Vossa Excelência se ele precisa ler, regimentalmente, se ele precisa ler o voto ou se podemos, porque eu vou pedir para retirar de pauta. Eu acho que antecede a leitura do voto, né? Ou não? Não é necessário, inclusive seria, de certa forma, incoerente, porque se nós vamos retirar para buscar um entendimento com o senador, isso. Significa que certamente nós poderemos... Então eu peço eu vou retirar de pauta e voltará em breve também, né? Está retirado de pauta. Vamos para o item 3, então. Item 3. Item 3 é da minha relatoria, senador Flávio Arnes. Então, preciso solicitar seus préstimos aqui para que... Vossa Excelência, senta no lado de lá, senador, por favor, que já está a placa aqui. Muito bem. Passamos ao item número 3 da pauta, que é o projeto de lei da Câmara, número 40, de 2017, não terminativo. Institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal do meu estado, Paraná, Luciano Dutti, ex-prefeito de Curitiba, inclusive. Relatoria senador Dário Berger. Relatório pela aprovação com uma emenda que apresenta. Concedo então a palavra ao senador presidente dessa comissão, Dário Berger, para a leitura do relatório. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Como Vossa Excelência enunciou, está no enunciado, melhor dizendo, vem a Comissão de Cultura e Esporte e Educação, o projeto de lei da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Luciano Dutti, que propõe seja instituída a Semana Nacional do Uso Consciente da Água.
e ela deverá ser celebrada anualmente na semana em que compreender o dia 22 de março, data em que se comemora o Dia Mundial da Água. A proposição consta de 4 dispositivos. O artigo 1º, como já é de conhecimento de Vossa Excelência, institui a referida efeméride. O artigo 2º estabelece a semana e também sugere relatórios e discussões e palestras e debates e seminários referente ao tema. O 3º, por sua vez, determina que a semana conste no calendário escolar anual das escolas públicas e privadas, desde a educação infantil até o ensino médio. E, por fim, o 4º consta que consta a vigência, que entrará em vigor na data de sua publicação. Bem, análise, senhor presidente Flávio Arnes. Certamente não se pode negar o mérito da implementação de iniciativas que alertem sobre a conscientização da importância da economia e do uso racional da água. De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento da água 2015, Água para um Modelo Sustentável, até 2030 o planeta enfrentará um déficit de água de 40% a menos que seja melhorada drasticamente a gestão deste precioso recurso. O relatório enfatiza a necessidade urgente de mudar a forma como nós usamos e gerenciamos este recurso vital. O Brasil, apesar de possuir 12% de disponibilidade da água mundial, apresenta uma distribuição espacial bastante desigual do recurso. Além disso, há a questão da qualidade dessas águas, principalmente das que servem às metrópoles brasileiras, onde está concentrada a maior parte da população. Em recente levantamento efetuado pela ONG SOS Mata Atlântica, foi constatado que mais de 23% da água de rios, córregos e lagos tem qualidade considerada péssima ou ruim em 6 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Neste contexto, é imperativo que a disseminação de informação e conscientização da população sobre o problema façam parte da política de gestão dos recursos hídricos. Se a sociedade não estiver engajada por meio de debates, elegendo o uso racional da água como prioridade, será muito difícil para o país enfrentar e superar as crises presentes e as que estão por vir e que ameaçam ser cada vez mais graves. Nos últimos anos, Santa Catarina tem investido em obras para dar mais segurança ao sistema de abastecimento de água no estado. Foi implementada uma estratégia onde o planejamento é minucioso, os investimentos são vultosos e a gestão é moderna. De acordo com a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, já foram investidos 30 milhões em 34 estações de tratamento e mais 21 milhões estão projetadas para serem investidos em mais 20 unidades. As obras estão em andamento e têm atendido desde municípios como Florianópolis a pequenos municípios como Palma-Sola e Major Vieira. Os reservatórios estão se espalhando por todo o estado, zelando pela sua qualidade e também zerando problemas históricos de armazenamento. A abertura de poços não cessa na região onde o aquífero favorece e os investimentos nas redes urbanas são permanentes. Todavia, em que pese a importância das políticas de gestão em relação aos recursos hídricos, se a população não estiver engajada, se o assunto não for debatido com a sociedade, se verdadeiramente a economia do uso racional da água não estiverem
como prioridade nas agendas de todos, em breve o país enfrentará crises cada vez mais sérias e graves. Diante disso, é oportuna, justa e meritória a iniciativa proposta em tela. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição, além do mérito da matéria, à Comissão de Educação, apreciar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, no que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece aos requisitos constitucionais formais. Trata-se de matéria pertinente de competência legislativa da União e as atribuições normativas do Congresso Nacional. No que concerne à juridicidade, em especial no que diz respeito à técnica legislativa, o texto do projeto está igualmente de acordo com as normas estabelecidas. Por fim, nos termos do artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias que versem sobre datas comemorativas, caso do projeto de lei em análise. É importante observar, no entanto, que a pretensão de incluir a nova efeméride no calendário escolar, prevista no artigo 3º da proposição, pode trazer algumas implicações legais. Com efeito, além de interferir nas diversas esferas da Federação Federal, Estadual e Municipal, tal iniciativa afrontaria norma constitucional caso a sua implementação implique em custos. Além disso, essa matéria interferiria na rotina e no currículos escolares, exigindo, portanto, o envolvimento do setor educacional na sua discussão e maior cautela para a sua adoção. Diante do exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 40 de 2017, com a emenda que apresenta. Emenda Comissão de Educação. Suprima-se o artigo 3º do projeto de lei da Câmara, de número 40 de 2017, renumerando-se os subsequentes. É o relatório, senhor presidente. Está em discussão, então, o relatório, senadora Zenaide Maia. Eu quero parabenizar o relator e dar visibilidade à importância da água, botando no currículo escolar. As crianças quem vão aprender, quem vão dar o tom em casa. E é muito importante isso aí. Excelente, é um projeto. Se a gente não começar a educar desde criança, a educação é a base de tudo, né? Senador Flávio, se a gente botar no currículo, não tenha dúvida que vamos ver jovens, crianças e jovens cobrando de casa torneira que está vazando água, ou desperdício de água, escovar os dentes com a torneira aberta, em vez de... Parabéns, senador. Muito importante essa. O paranaense, Luciano. O senador Flávio Arnes. De fato, a autoria do projeto de lei é do deputado federal do Paraná, Luciano Dutti. Como eu mencionei agora há pouco, já foi prefeito de Curitiba, uma pessoa extremamente atuante e sensível. Eu só quero também, apesar de estar presidindo, destacar a importância do projeto de lei com o relatório do senador Dário Berger, inclusive dando esses exemplos que até a senadora Zenaide Maia colocou, né? Quer dizer, a educação, o currículo, atingir a criança, o adolescente. Vamos tomar banho de chuveiro, por que deixar aberta a torneira, a água o tempo todo? Vamos escovar os dentes, por que não fechar a torneira, né? E ver... e outras iniciativas. Me lembro lá no Paraná, as escolas também, na Feira de Ciências, né, pensando, vamos captar a água da chuva, é uma coisa. Como reutilizar a água da pia do banheiro nas escolas para os banheiros da escola.
e uma série de coisas que podem ir sendo feitas. Ou o grupo escoteiro, que eu acompanhei também, que fez um esforço e despoluiu um pequeno córrego que passava nos fundos do grupo escoteiro. E está justamente de acordo com o percentual aí da ONG SOS Mata Atlântica, né, que trabalha assim, que apontou que 23% dos rios, córregos estão em situação ruim ou péssima, né? Então, nesse sentido, considero também um projeto muito importante. Não sei se mais alguém, não havendo quem queira se manifestar e discutir, encerro a discussão, né, em votação o relatório apresentado. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e a emenda, né, número 1 da Comissão de Educação. A matéria vai ao plenário. Agradeço, retorno à presidência ao senador do querido estado de Santa Catarina, também um senador que honra muito aquele estado tão querido para todos nós. Meus pais, né, os dois vieram de Santa Catarina também. Então, parabéns. Eu que agradeço a Vossa Excelência e acrescento que Vossa Excelência, senador Flávio Arnes, é o 4º senador de Santa Catarina. Pelas suas origens, pela sua história e pelo carinho que tem com o povo catarinense. Senador Jorginho. Vai, amigo. Tá bem? Senador Flávio Arnes, o item 10 da pauta é terminativo. Porém, a relatoria de Vossa Excelência. Eu consulto ao eminente senador Flávio Arnes, relator da matéria, se pretende fazer a leitura do relatório, mesmo sendo terminativo, para que posteriormente, Eu penso, senhor presidente, que é interessante já fazer a leitura. É um projeto, me parece que as pessoas, de uma maneira geral, concordam com ele, a autoria da senadora Leila Barros. Então, se Vossa Excelência permitir, eu faria a leitura do relatório. Perfeito. Então, é o item 10 da pauta, projeto de lei número 549 de 2019, que altera a lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Defesa do Torcedor e da outras providências para ampliar a proteção às torcedoras contra atos de violência em ambientes de prática esportiva. A autoria é da senadora Leila Barros, a relatoria do senador Flávio Arnes. O relatório é pela aprovação com a emenda que apresenta. Observações. A matéria foi apreciada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável com a emenda de número 1 da CDH. Item 2. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a apresentação do relatório. Isso, é um projeto de autoria da senadora Leila Barros, que tem toda a competência, conhecimento, né, e determinação para apresentar também um projeto de lei dessa natureza, que pretende alterar o Estatuto de Defesa do Torcedor para, em primeiro lugar, assegurar às torcedoras proteção contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause risco de morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. E 2, estabelecer como condição para acesso e permanência do torcedor
nos estádios, a abstenção de entoar cânticos e de ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com teor misógino, bem como não incitar ou praticar quaisquer atos de violência ou qualquer forma de assédio contra as mulheres. Na justificação, o autor afirma que, apesar dos avanços conquistados com a publicação do Estatuto de Defesa do Torcedor, os ambientes de prática esportiva ainda estão longe de serem considerados ideais para as torcedoras, permanecendo frequentes os relatos de assédio e de atos violentos. A matéria foi distribuída para análise para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e para esta comissão que se manifesta em decisão terminativa. Na CDH, Direitos Humanos, foi aprovado parecer favorável ao projeto como emenda de redação para corrigir erro de concordância. À exceção da emenda aprovada pela CDH, não foram propostas modificações no texto da proposição. O projeto está de acordo com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal e, ao mesmo tempo, por ser a última comissão a se manifestar sobre a matéria, cabe a esta comissão a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Quanto a esses aspectos, nada há que se opor ao PL de número 549 de 2019. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, a participação de mulheres como competidoras era proibida. A proibição se repetiu nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, iniciados em 1896. No ano de 1900, a participação das mulheres nos Jogos foi permitida, mas de forma extraoficial, já que não concorriam naquela época a medalhas. Foi somente no ano de 1936 que elas foram oficialmente incluídas como atletas olímpicas. Desse modo, demonstraram sua grande capacidade esportiva, superando diversos desafios, sendo o preconceito talvez o maior deles. Atualmente, todos sabemos, as mulheres competem em altíssimo nível em modalidades antes consideradas tipicamente masculinas, como as artes marciais e o futebol. O sucesso da última edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, aliás, excelente, todos nós acompanhamos, realizada pela Federação Internacional de Futebol, corrobora esse fato. Da mesma forma como as mulheres ganharam destaque dentro das arenas, sua presença como espectadoras de eventos esportivos, o que cresceu nas últimas décadas. A mentalidade de alguns torcedores, entretanto, não evoluiu à mesma medida. Infelizmente, não é incomum relatos de torcedoras que sofrem com assédio dentro de estádios. Aparentemente, permanece ainda a mentalidade retrógrada de que ali não é lugar de mulher. É exatamente esse mau pensamento que a proposição visa combater, ao estabelecer como condição de permanência nos estádios o respeito às mulheres. A autora do projeto, Leila Barros, senadora, esportista vencedora, dentro e fora das quadras, afirma com propriedade: lugar de mulher é onde ela quiser que seja. Assim deve ser no esporte, na política e na sociedade. Concordamos, pois, com o mérito da proposição. Aliás, a senadora Leila Barros está aqui também, né? Concordamos com o mérito da proposição, bem como com a correção de redação oferecida pela CDH. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 549, bem como da emenda número 1 da CDH. Então, eu peço o apoio da senadora Zenaide Maia, que sempre está voltada para essas questões, senador Jorginho Melo, senadora Leila Barros, que está aqui também, e que pode, assim, ainda complementar, né, o que foi escrito no relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar a colega Leila aí. Esse projeto vem da vivência, né, Leila? E o relator e a sensibilidade de ver que com a maior participação das mulheres,
as mulheres na concorrência, nos jogos, de todas as modalidades praticamente a gente vê. É claro que aumentou o número de mulheres participando dessa competência, em Olimpíadas, em tudo, os estádios ficam lotados de mulheres. E essa questão do assédio moral é muito sério, é tanto que a gente vê. Aí faz a gente pensar, essa pergunta não quer calar. Por quê? Só pelo fato de ser mulher e estar ali, aí não tem o direito de estar, é uma coisa que não tem explicação. Então, um projeto de lei vai dar visibilidade a esse problema. É muito sério. Vai dar visibilidade à sociedade que tem, quer dizer, porque a maioria acha e considera, se não for muito grave, até normal, né? Se chateia por ali, mas fique. E aqui com a lei dizendo que realmente não pode, aí nós vamos ter sucesso. Parabéns, viu, Leila? Obrigada. Parabéns, Flávio. Bom dia, senhor presidente e demais amigos aqui da comissão. Quero agradecer ao relatório, né, do senador Flávio Arnes. Brilhante, né? Ele já está virando uma rotina, né, senador? Sou sempre ali fazendo os relatórios dos meus projetos, e é uma honra ter o senhor sempre aí analisando, né, com toda a sua expertise, alguns temas que eu trago para casa. Essa questão da participação da mulher, os ambientes esportivos... Até mais, senadora. Os ambientes esportivos, eles são tradicionalmente, tipicamente, envolvidos por um ambiente muito masculino. E, assim, é muito pouco, assim, destacada a presença da mulher fora quando ela está competindo como atleta. Mas ali dentro existem jornalistas, existem fisioterapeutas, existem árbitras, bandeirinhas, enfim, torcedoras. E hoje a mulher, cada vez mais, ela participa desses ambientes esportivos e, muitas vezes, ela é vítima, sim, de muito assédio. Nós tivemos, assim, acho que 1 ou 2 anos atrás, casos de jornalistas que estavam no ar, ao vivo, e torcedor passar, beijar, apalpar. E é muito normal, assim, nesses ambientes, essas questões de cartazes com conteúdo misógino, agressivo com a atleta, com a mulher. E a ideia é mitigar justamente esse assédio, essa intromissão, principalmente naquelas que também estão trabalhando ali, que muitas vezes, por exemplo, bandeirinha. Eu já vi situação de bandeirinha estar saindo do jogo, jogar um copo d'água na cabeça, jogarem... Quer dizer, se esquece ali que é mulher, que se tem que ter o respeito, ou se está saindo do jogo, puxa o cabelo. Comigo já aconteceu. Eu estar saindo do jogo, estou no túnel, a torcida em cima, puxar meu cabelo, quase arrancar, entendeu? Então, assim, acontece muito esses atos de agressividade e a ideia é essa, é coibir, né, colocar penas mais duras, restringir essa questão do assédio também, que é muito grande, assim, palavras de baixo calão a gente escuta muito, né? E principalmente para as competidoras, mas árbitras também sofrem com isso. Então, é uma forma de coibir e fazer que esse ambiente não seja só saudável para os homens, que tipicamente são os que mais frequentam, mas que seja também saudável e, acima de tudo, respeitoso com as mulheres. Porque a mulher tem o direito de frequentar, de torcer, de trabalhar, de estar nesses ambientes tanto quanto os homens. Então, a ideia desse projeto é justamente pela minha experiência, porque eu já vivi isso, né, de estar passando em posição de passe e o rapaz atrás, a torcida atrás, falando absurdos, e você não tem como tirar essa pessoa daquele ambiente, e você ser vítima a partida inteira de palavras horrorosas, de palavrões, enfim. É assim, realmente absurdo, dependendo do ambiente onde a mulher está, ela não tem proteção nenhuma legal nesse sentido. Então, a ideia é aprimorar esse estatuto do torcedor, pensando na mulher torcedora, na mulher trabalhadora, na mulher que frequenta esses ambientes. É isso, obrigada. Continue a discussão, não havendo mais quem queira discutir.
encerra a discussão, como é terminativo. E outra coisa que eu falei que eu já estava falando, Leila, você já deu mãozada em algum? Bom, pelo meu tamanho, é mais tranquilo empurrar e encarar. Mas, assim, a maioria das mulheres não tem estatura como uma atleta, uma jogadora de vôlei, né? Então, a maioria são frágeis, são minhões e se submetem muito para não serem agredidas ali naquele ambiente. Muito bem. Fica aguardando, então, o quórum para a deliberação. O senador Jorginho Melo solicita a esta comissão a inclusão de um projeto que institui o Dia Nacional da Tsukio Mahikari. É japonês, então vocês me perdoem aqui, mas eu acho que é um projeto singelo e que certamente vai merecer a aprovação unânime dos senhores e senhoras senadoras. Portanto, eu não vi óbice para colocar esta pauta, o projeto de lei de autoria, então, da Câmara dos Deputados. A iniciativa é da deputada federal Leandre, do PV do Paraná, em homenagem também ao senador Flávio Arnes. A relatoria é do senador Jorginho Melo. O relatório é pela aprovação. Portanto, onde é que está o enunciado do... Isso, daqui. O projeto de lei é o projeto de lei número 5.027 de 2019, não terminativo, que institui o Dia Nacional da Tsukio Mahikari. A relatoria é do senador Jorginho Melo, o relatório é pela aprovação, portanto, eu passo a palavra ao senador Jorginho Melo para a apresentação do seu relatório. Presidente Dário Berger, eu agradeço Vossa Excelência e agradeço a compreensão dos membros dessa comissão. Eu recebi um pedido do deputado federal Luiz Mushimori, que é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-Japão. E ele está viajando para o Japão nos próximos dias e ele queria levar esse projeto para entregar lá ao primeiro-ministro, às autoridades que ele vai se encontrar, o príncipe, enfim. Então, é um projeto de autoria da deputada Liane e o apelo do deputado federal Luiz Mushimori, que também é do Paraná, que é o presidente dessa frente. Então, eu disse a eles que eu iria pedir a Vossa Excelência e eu quero agradecer por essa oportunidade de colocar. Esse projeto fala sobre uma religião. Isso não chega a ser bem uma religião. Na sua justificativa de proposição, alega que o Tsukio Mahikari é uma religião, embora em alguns países seja registrada como organização religiosa. Os seus ensinamentos são comuns na maioria das religiões e têm como base o respeito e princípios universais. A busca da purificação espiritual pela harmonia com a natureza e o próximo, por atitudes que possibilitem a aproximação com Deus no dia a dia. A prática desses ensinamentos em pequenas ações rotineiras contribui para a saúde, equilíbrio, prosperidade dos indivíduos, levando-se a uma felicidade profunda e indestrutível. No Brasil, a autora ressalta que já estão presentes em 7 estados da região Nordeste, 4 na região Centro-Oeste, 4 na região Sudeste e 3 na região Sul. Sob análise, compete à comissão opinar a proposição que versem sobre datas comemorativas, artigo 102, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal. A Tsukio Mahikari é um movimento religioso moderno por muitos
também considerada uma arte espiritualista ecumênica e sem dogmas, fundada em 1959 por Okada, na cidade de Tóquio, no Japão. Tem como objetivo a renovação espiritual e a qualidade de vida elevada da humanidade como a luz divina, uma vida centrada em Deus independentemente da religião. Possui sede em 75 países, cerca de 1 milhão de membros ativos. O país com o maior número dessas sedes é o Japão, onde constam mais de 1.000 sedes espalhadas por toda a sua extensão territorial. Segundo a autora do projeto, no Brasil, está presente em 7 regiões, como já relatei. No dia 27 de fevereiro foi escolhido por ser a data natalícia do fundador do Maikari, japonês Kotama Okada, que propôs princípios para uma civilização mundial fraterna, harmônica, próspera e espiritualmente iluminada. Quanto à sua adequação nas normas e princípios jurídicos, deve ser observado que os projetos de lei estabelecem a data comemorativa, deve atender o critério disposto no artigo 1º da Lei 12.345, de 2010, quando o qual deve ser revestir de alta significação para os diferentes segmentos da sociedade. Esse é o relatório, senhor presidente. O voto é pela aprovação da matéria da Lei 5.027 de 2019. Em discussão. O relatório é tão bem feito que não suscita nem discussão, senador Jorginho. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e submeto à votação. O projeto é não terminativo e os senadores que concordam com o parecer do senador Jorginho Melo permaneçam como se encontram. Aprovado. E quero pedir a Vossa Excelência para o regime de urgência, que ele possa tramitar, que Vossa Excelência também submeta à votação. Então, submeto em votação também o requerimento de urgência solicitado pelo senador Jorginho Melo. Os senadores que concordam com a urgência permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer favorável ao projeto, e a matéria vai ao plenário. Não havendo mais matéria a deliberar, declaro. Vossa Excelência quer a palavra, senador Flávio. Eu só gostaria de relatar para a comissão que hoje de manhã ainda, antes da reunião da comissão, nós fizemos um novo debate de trabalho com a consultoria do Senado, assessoria do gabinete, enfim, com as pessoas, sobre o Fundeb, que é o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, é importante que se diga para toda a sociedade brasileira que os debates continuam. O pacto, como Vossa Excelência colocou semana passada, nós temos que ter um pacto a favor da educação. E o pacto significa, na educação básica, Fundeb, E então já chamamos a Undime, que são secretários municipais, Concede, secretários estaduais, Confederação Nacional dos Municípios, Fórum de Governadores, MEC, enfim, entidades sociais, e todos vêm participando ativamente disto. Então, nós temos feito um trabalho articulado com a Câmara dos Deputados, onde a deputada Dorinha Seabra relata lá a PEC também do mesmo assunto, para que a gente possa, nesse sentido, convergir para um pensamento, para que não haja muita falta de sintonia entre o Senado e a Câmara, dada a importância da matéria. Fundeb, como você sabe, vai até o ano que vem, final do ano de 2020, que está nas disposições transitórias. Queremos trazer para o texto da Constituição, para que fique permanente, em primeiro lugar, para que haja mais recursos para esta área, um aporte maior da União,
tranquilizar estados e municípios no sentido de que a cesta de impostos atualmente utilizada continuará a mesma, né? E um critério de distribuição que seja mais justo, no sentido de que municípios mais pobres, mesmo dentro de estados ricos, né, sejam beneficiados, né, e às vezes também pelos aspectos socioeconômicos, pelo aspecto dar mecanismos assim para que o próprio município possa valorizar mais a escola pobre do que a escola que tenha mais condições, não vamos chamar de rica, né, mas que tenha mais condições de fazer o seu trabalho. Então, aprovando o Fundeb, e é impensável não se aprovar, né, porque hoje em dia os municípios e estados já colocam 150 bilhões de reais por ano nessa cesta básica de impostos. A União complementa com 10%, então 14, 15 bilhões. Se a atividade econômica melhorar no Brasil, obviamente, esses 150 bilhões aumentam também, porque haverá mais impostos sendo levados, porque estados e municípios têm que usar 25% do seu orçamento em educação. Então, se houver mais recursos, o valor nominal aumenta também. E, então, nesse sentido, só para dizer para todos que nos acompanham, né, para começar a falar bastante do Fundeb, né? Quer dizer, a educação básica é a creche, é a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, tudo aquilo que vem antes da faculdade. Então, ter o recurso para que esta área funcione bem, ter até o que a gente chama assim, um custo-aluno qualidade, né? O que é necessário uma escola ter? Tem que ter banheiro, tem que ter biblioteca, hoje em dia tem que ter refeitório, tem que ter sala de aula, né? Enfim, uma quadra de esportes. Quer dizer, a gente chegar a um denominador comum, o que a gente tem que enxergar dentro de uma escola para ter um padrão mínimo de qualidade e valorizar o profissional da educação, que é valorizar o professor, professora, né? Ter plano de carreira, piso salarial, para as pessoas se interessarem em serem professores, quer dizer, gostam, mas tem que ter uma vida digna com salário. E os profissionais que estão na escola, né? A gente fala no secretaria da escola tem que ser profissional, biblioteca, né? Agentes educacionais dentro da escola também. Então, todo esse debate está acontecendo para que a gente tenha critérios de qualidade, critérios de acompanhamento, critérios de arrecadação, e que a gente tenha um Fundeb, um novo Fundeb, muito mais forte no Brasil, né? Então, a gente está animado, mas a gente pede que todo mundo, né, o senador Jorginho Melo, a Leila, nosso presidente, eu, todos que estavam aqui, que a gente comece a falar bastante do Fundeb, para o povo dizer, olha, se a gente quer um Brasil novo é pela educação e particularmente pela educação básica. Porque se a educação básica melhora, a faculdade também vai avançar, que mais gente vai querer ir para um curso de educação física, de pedagogia, de medicina, de engenharia, porque terão o ensino médio, terão uma educação profissional que precisa ser aprimorada, e vamos em frente daí. Obrigado, senhor presidente.